Só que você percebe que todas essas formas de calcular, você está calculando com o quê? Com força, com cosseno, né? Às vezes com ângulo e tal, às vezes você não tem esse ângulo, e também com, como é que é? Com deslocamento, com ΔS, com força e também com ângulos. Tem um jeito de que é mais fácil, dependendo do caso, de você calcular o trabalho sem precisar de nenhuma desses dados. Você vai precisar de massa e vai precisar de velocidade só, que é o teorema da energia cinética. Parece que assim, esse tanto de conta que é complicado, mas é bem tranquilinho. Se você for olhar aqui a gente tem uma fórmula, né, fórmula de Torricelli do movimento uniformemente variado, que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Aqui a gente só transforma o ΔS em distância, né, porque a variação do espaço é distância. E aqui a gente chama VB de V final e o VA de V inicial, que é a velocidade inicial e final. Aqui a gente só passa o que está somando aqui, subtraindo do outro lado, fica VB ao quadrado menos VA ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes D. E a gente pega o 2 vezes D, que está multiplicando aqui, e passa dividindo do outro lado. Então a gente vai ficar que a aceleração é VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2D. A gente sabe que a força, pela lei de segunda ou terceira lei de Newton, não sei qual, mas alguma lei de Newton, pelas leis de Newton, que força é massa vezes aceleração. A gente sabe que isso é aceleração. Então força vai ser massa vezes isso aqui, né? Força vai ser massa vezes isso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse d de distância que está aqui dividindo e a gente vai passar para o outro lado multiplicando. Fica força vezes distância é igual a m vezes v ao quadrado, vb ao quadrado menos va ao quadrado, né, entre parênteses, sobre 2. E a gente sabe que a força vezes a distância é o trabalho, que a gente acabou de ver ali, que a força vezes a distância é o trabalho. Então, a gente vê que se você for olhar aqui, se a gente tirar isso aqui dos parênteses, né, multiplicar, decompor isso aqui, tirar a dividência, isso aqui vai ficar justamente a fórmula da energia cinética que a gente viu no primeiro slide. Se você voltar aqui, você vê que a fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. O que a gente tem aqui? M, massa, vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Então, essa é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Ou seja, a gente viu na aula de grandezas lá, teve aula de grandezas, que uma coisa inicial, uma coisa final menos a inicial é a variação dessa coisa, né? Então, no caso, a energia cinética final menos a inicial vai ser a variação da energia cinética. A gente viu o trabalho, o teorema da energia cinética é justamente isso. O trabalho vai ser a variação da energia cinética. Então, assim, teve muito disso de trabalho, passar multiplicando. Eu acho que no jeito de deixar mais fácil isso é fazer um exercício para ficar mais tranquilo. Para ver que não é mais tranquilo do que parece. Essa matéria é bem mais prática, bem mais exercício do que teórico. Então eu recomendaria muito vocês fazerem exercício e tal para fixar o conteúdo. Mas vamos fazer o exercício aqui. Sobre um objeto de 10 kg em repouso é realizado um trabalho de 320 joules. Determine o módulo da velocidade final desse objeto após a aplicação dessa força e assinale qualquer alternativa que corresponde. No caso aqui, a gente poderia até, a gente não precisa nem de alternativa, a gente conseguiria calcular exatamente qual que é a velocidade. Mesmo só tendo 10 kg, velocidade inicial e o trabalho. Porque o que acontece? Como a gente viu pelo teorema da energia cinética, o trabalho ele é a variação da energia cinética. O objeto começa em repouso, ou seja, a energia cinética dele é zero, né? Porque se você for olhar aqui, se a velocidade, você tem repouso, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, você vai multiplicar aqui tudo por zero, vai dar zero.
Então a energia cinética inicial dele vai ser zero. Ou seja, a variação da energia cinética não é energia cinética final menos inicial? Energia cinética final menos zero é energia cinética final. Então, para você, e isso vai ser o trabalho que a gente tem aqui, que é 320 joules. Então a gente for olhar, a energia cinética final é massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. A gente sabe que a energia cinética, que no caso é o trabalho, vale 320. A gente substitui. A gente sabe que a massa é de 10 kg. A gente substitui. Qual que é a única incógnita que fica aqui? É a velocidade, justamente que a gente vai descobrir agora. Se você for olhar aqui, 320 é igual a 10v ao quadrado sobre 2. A gente corta aqui 10 com 0 aqui. Fica 32v ao quadrado, é igual a v ao quadrado sobre 2. A gente passa o 2 aqui multiplicando. Fica 64 igual a v ao quadrado. Então o v é igual a 8 metros por segundo. Então o que acontece? Se você tem um objeto de 10 kg em repouso, realiza um trabalho de 320 joules, a gente consegue calcular a variação da energia cinética e ver que, né, ela vai provocar uma variação da velocidade de 8 metros por segundo. E agora a gente passa para potência. Porque o que acontece? A gente volta no carinha empurrando o armário. Esse cara está empurrando um armário, vamos supor que ele levou 40 segundos fazendo força lá para deslocar os 10 metros desse armário. Se ele fizer em 20 segundos, ele vai se sentir mais cansado. Mas se você for olhar aqui na fórmula, não vai ter realizado o mesmo trabalho. Só que por que ele vai se sentir mais cansado? Porque ele vai fazer isso com uma potência maior, que é a rapidez com que você realiza o trabalho. Então a unidade dela é o watt, que é joules por segundo. E sim, joules por segundo fica possível deduzir que você tem que dividir o trabalho pelo tempo que você levou para realizar ele. Então, no caso, para a gente calcular a potência com que ele empurrou esse armário, a gente vai ter que calcular o trabalho que ele realizou, né? Que é força vezes distância vezes cosseno. No caso aqui é 1. A força a gente tem aqui que é 20. O deslocamento é 10. Então, o trabalho é 200 joules. Como ele fez isso aqui em 40 segundos, a gente tem que a potência dele é 200 dividido por 40, que é igual a 5 watts. Então é assim que calcula potência. É só uma matéria que assim é difícil de explicar, ela assim teórico, né? É uma coisa que é bem mais prática, que eu recomendaria muito para as pessoas terem mais exercício. Vão ser lançadas 2 listas que eu preparei junto com essas aulas. Então eu recomendaria muito vocês fazerem essas listas e às vezes até buscar mais para conseguir fixar mesmo, porque essa é uma matéria que precisa bastante de exercício. Então é isso. Bons